Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Vou conversar hoje com a Catarina Peixoto, é um prazer recebê-la aqui para a gente fazer uma conversa, principalmente sobre a lógica de Port Royal, mas ela também tem outras coisas que ela se interessa em pesquisar, é uma pesquisadora bastante versátil e tem uma pesquisa sobre mulheres também na história da filosofia, discutindo o problema do cânone filosófico e também mulheres latino-americanas. E eu sei que ela tem, então, várias linhas, né, que se entrecruzam, porque tem a ver com a modernidade e tem a ver também com a nossa filosofia feita a partir do Brasil, da América Latina, né? E as perspectivas que isso suscita também, novas formas de ver o cânone filosófico ocidental. E a gente pensou em fazer uma conversa mais sobre a lógica de Port Royal, mas é claro que também, se você quiser no início falar um pouco dessas outras linhas e dizer por que isso te interessa também, e a gente vai conversando. Obrigado, Catarina, pela presença, e já passo a palavra para você. Então, eu que agradeço, é uma oportunidade muito boa de poder falar e de falar livremente sobre essas coisas. Geralmente eu falo ou sobre uma coisa ou sobre outra. Hoje eu vou tentar só começar do que eu tenho feito mais recentemente e vou chegar na lógica de Port Royal. De certa forma, eu nunca trabalhei, desde o doutorado, eu não trabalho mais com os membros das cúpulas da história da filosofia. Eu estou trabalhando no espectro do cartesianismo. E isso me levou para a correspondência com Elizabeth da Boêmia. Quer dizer, a professora Gisele Seco, da Federal de Santa Maria, me convidou para participar do primeiro Vozes Mulheres na Filosofia, na URGS, em 2017. A partir daí, eu revisitei um problema que sempre habitou a minha cabeça, a saber, porque eu sempre achava, todo mundo sempre falou das respostas de Descartes e Elizabeth, e sempre eu achava assim que Elizabeth era uma pessoa muito famosa e que todo mundo sabia quem ela era, menos eu, porque, afinal de contas, todo mundo comentava na carta tal de Descartes para Elizabeth, na carta tal. Então, eu achava que só eu não sabia quem ela era, e não demorou muito para eu entender que, na verdade, são viés na história da filosofia e que as cartas dela foram descobertas em 76, publicadas oficialmente em 79, em 1879, e levaram mais de 100 anos para entrar na historiografia. Então, eu comecei a trabalhar com isso, apareceram grandes oportunidades de interlocução no exterior, porque existe uma tendência hoje, graças ao grande acesso à informação, a se ampliar e rediscutir os parâmetros de fixação do cânone. E de Elizabeth eu parti para Émilie de Châtelet, e de Émilie de Châtelet, por causa da minha interlocução com a Universidade de Paderborn, onde tem o centro, que é um centro pioneiro para história da filosofia, das mulheres na filosofia e na ciência, e é um lugar que tem um núcleo de pesquisa em Émilie de Châtelet. Eu comecei a pesquisar um tema que é muito caro para mim, e que é muito central na filosofia moderna, que é o problema da liberdade. E, a partir daí, e depois da conferência que eu organizei com o professor Pedro Prikladnitsky no Rio de Janeiro, em 2019, a gente entrou em contato com o trabalho da professora Lisa Shapiro, que hoje lidera um projeto internacional chamado Extending New Narratives in the History of Philosophy, que é ampliando, estendendo novas narrativas na história da filosofia. E eu fui meio que incentivada a dar um passo adiante e enfrentar um problema que é um problema muito sério, que é trabalhar com autores ou autoras brasileiros. Por que é bom? Porque não tem scholarship, não tem trabalho acadêmico e literário disponível, geralmente, porque o Brasil raramente tem a cultura de ler a si mesmo, e porque não tem trabalho de filosofia sobre essa figura, que é uma figura que sempre me interessou muito por várias razões, que é Maria Firmina dos Reis. Então, o meu projeto hoje ele é uma articulação de 3 formulações de liberdade em Elizabeth, em Châtelet e em Firmina, e no caso de Firmina, embora seja a partir de um trabalho literário, eu não acho que o que eu estou fazendo, ou o que eu pretendo fazer, seja filosofia da literatura,
porque, na verdade, eu quero investigar as condições da representação da liberdade por meio de um personagem literário, que é a primeira representação literária na história brasileira, salvo o melhor juízo. Eu sou bastante filistina em literatura brasileira, infelizmente, então eu estou dizendo isso aqui baseado no que eu pesquisei já. Eu posso estar errada, mas ela foi a primeira... a Firmina foi uma das primeiras romancistas e ela foi certamente a primeira pessoa, a primeira escritora a introduzir uma pessoa escravizada, uma mulher, no romance como uma pessoa entre outras pessoas. Então, na figura da Preta Susana. Então, essa figura é muito importante, porque ela não só denuncia a desigualdade de gênero, ela denuncia o racismo, ela denuncia a escravidão, e indo mais longe, ela introduz, pela primeira vez, a África, um passado na África como constitutivo da identidade dela e do seu povo e da sua história. Então, assim, é muito difícil fazer essa segunda parte, mas eu acho que, num certo sentido, eu vou voltar para Port Royal, que é onde tudo começou. Tudo começou porque ou a origem, ou, digamos assim, a faísca desse tipo de investigação, ela nasce, em primeiro lugar, no meu interesse por Spinoza, que no interesse por um intelecto ativo, por uma compreensão de intelecto ativo, e que é do espectro cartesiano racionalista, e que tem, na lógica de Port Royal, um exemplar, digamos assim, paradigmático da tenacidade desse tipo de concepção. Então, assim, num certo sentido, o que você tem, o que me interessa, o meu ponto de partida na lógica de Port Royal é uma espécie, como eles pensaram, como é possível pensar as leis do pensamento e da racionalidade a partir da tese, que é uma tese de origem agostiniana, de que tudo é atividade, de que o pensamento dá a si mesmo os próprios objetos. Como é que você pode, como é que a dúvida cética ou o ceticismo, ele açoita isso? Por que isso não é uma lógica, ou então, qual a diferença entre uma lógica, quando eu comecei a estudar isso, por que isso não é um discurso psicótico, entende? Porque se é uma lógica dos atos mentais, cadê a objetividade disso? Então, assim, as coisas são muito menos simples do que muitos olhares, sobretudo do empirismo, do positivismo do século XX, dão a ver, mas isso é uma jornada de longa data, que eu venho traçando. Então, eu montei um Canva com a estrutura. Depois eu cheguei à conclusão que, como eu falo muito, e eu não ia ter tempo de fazer um Canva gigantesco, e eu comecei a ficar com medo de que ia ser pior. Então, eu pus o computador aqui está um quadro, qualquer coisa, se eu precisar usar, eu vou usar meu quadro. Mas eu acho que não sei se vai precisar. Então, eu vou apresentar aqui hoje, basicamente, são linhas gerais, por que esse manual é tão importante, por que a gente deve voltar para esse manual, qual é a relação desse manual com a discussão sobre cânone, que eu acho que é uma relação muito importante, e por que é interessante, qual é a história desse manual, que, assim, para nós, assim, que já éramos adultos no século XX, esse manual ele aparece na discussão intelectual a partir do debate de Chomsky com Foucault, tá? Que é um debate na década de 60, 60 e 70 do século passado, mas que começa, assim, ele começa em dois caminhos. Ele começa nos Estados Unidos e em Paris. Nos Estados Unidos, ele começa... Então, deixa eu partir para cá primeiro. Eu não sei se tu consegue ver. Assim. Tá. Aí eu acho que... Põe na página seguinte, porque aí tem a estrutura do que eu vou falando, tá? Do que eu pretendo falar, porque não vai dar tempo de falar de toda a LAP, e eu trabalho mais com a primeira e a segunda parte. Mas então eu vou falar o que é a lógica de Port Royal primeiro. A lógica de Port Royal, na verdade, se chama a lógica ou a arte de pensar, que contém, além das estruturas, além das regras comuns, várias observações novas adequadas para formar o juízo. Existem algumas
Traduções, eu uso basicamente essa tradução aqui de Claire Girbal, que é uma tradução comentada, publicada na década de 60, em Paris, pela PUF. E depois eu vou falar dos outros trabalhos. O que é importante é o seguinte: essa lógica é um manual usado nos conventos de Port-Royal. Port-Royal era uma dissidência cisterciense, uma dissidência do século XVII do papado, e eles são agostinianos. Eles montam a partir de 1600, do começo da década do início, 1630 e poucos, eles montam, não, um pouco antes, não importa, no começo da primeira metade do século XVII, eles montam esse convento, e nesse convento existe uma escola, um paradigma de escola, um paradigma pedagógico que vai se contrapor e fazer frente ao paradigma escolástico que dominava a universidade e as escolas. Em Port-Royal, eles têm uma concepção pedagógica extremamente radical, e que eles terminam sendo obrigados a fechar. Eu acho que é importante observar, anotar algumas dessas características pedagógicas de Port-Royal, porque dão o tom e explicam, no limite, por que os jacobinos, a origem do Partido Jacobino é aqui, nesse movimento. Alguns chamam do movimento de Port-Royal. Então, o que acontece? Eles têm uma concepção no contexto da reforma e da contra-reforma, e sob o impacto também da chegada da tradução latina do texto de Aristóteles, De Anima, há uma discussão muito grande na Europa, uma rediscussão sobre a natureza da fé, do compromisso religioso, do signo, sobretudo a comunhão, o sentido da comunhão, que desempenha um papel importante para Lutero e tal, para os reformistas. Então, essa crise da fé, que na verdade é uma crise de natureza muito mais eclesiástica e política do que exatamente da fé, na verdade existia uma fé demais, Port-Royal se destaca como uma expressão extremamente intelectualizada e consistente do agostinianismo, e que bebe na fonte, ou que se alimenta, no final das contas, e que se inspira no projeto cartesiano, sobretudo na teoria das ideias, da teoria da representação, e em vários sentidos, na teoria do juízo. Bom, no entanto, a concepção de ideia de Arnaud, com a qual ele vai polemizar contra Malebranche, é uma concepção um pouco distinta, como eu pretendo deixar claro, daquela de Descartes. Você não pode dizer, embora essa seja, num certo sentido, uma lógica cartesiana, e talvez seja o melhor exemplar do que é a lógica, do que seria a lógica cartesiana, caso Descartes tivesse feito uma lógica, a estrutura representacional ou epistêmica desse projeto lógico não é estritamente falando cartesiano. Por quê? Porque aqui o que está em jogo nesse manual não é fundamentar metafisicamente a física. Em outras palavras, isso aqui não é uma metafísica, isso aqui não é uma ontologia, e isso aqui não tem a riqueza da teoria cartesiana da mente. Tá? Entretanto, isso aqui é um manual de lógica extremamente claro, bastante intuitivo, e que tem uma característica que talvez explique, além do cartesianismo, a sua tenacidade. Assim, ele é muito interessante porque uma das primeiras frases com que eles apresentam o texto é dizer que isso aqui é um divertissement, que isso aqui é um texto muito simples e que Arnaud escreveu em 4, 5 dias, e, na verdade, ele disse que em 4 ou 5 dias qualquer pessoa poderia entender o que era útil em lógica. Então, ele sentou, mas ele tomou um pouco de tempo, em 15 dias ele escreveu esse manual, porque o filho, Duque de Chevreuse, filho do Duque de Luynes, que tinha traduzido Princípios Metafísicos de Descartes do latim para o francês, estava querendo aprender lógica, e existia muito essa coisa do salão, de encomendar um livro. Você poderia escrever sobre isso? E Arnaud diz, claro, isso é uma bobagem, porque, aparentemente, e não porque Arnaud ou Descartes desprezassem a lógica, mas existia no bojo do quadro histórico da crítica
a escolástica, uma crítica muito grande da crise eclesiástica e do agostinianismo radical, existia um certo ceticismo em relação às doutrinas da escolástica, tanto no que concerne ao uso da silogística, como o uso de categorias, como aos compromissos ontológicos de uma teoria da substância tomista. Então, como você não tem mais nada disso disponível depois de Galileu, e como o que existe é um compromisso extremamente internalista agostiniano em jogo, é preciso refazer o caminho da lógica, ou do pensamento sobre a lógica. E esse caminho ele é muito um caminho das leis do pensamento, e não tanto um caminho das leis da expressão linguística, como era na sofisticadíssima semântica e silogística e lógica dos medievais. Nesse período, no século XVII, você já tinha um manancial de manuais de lógica disponível. Port-Royal é publicada, tanto a gramática como a lógica, ela é publicada já quando as escolas já tinham sido fechadas, onde eles eram usados para o ensino. O currículo das escolas de Port-Royal era um currículo muito enxuto. Eram poucos alunos por sala de aula, era tudo muito diferente do que eram as escolas escolásticas, tá? E, em vários aspectos. Um deles primeiro eram crianças, né, que entravam nessas universidades, mas quando elas entravam na universidade, na escola de Port-Royal, a primeira coisa que elas faziam era abdicar de todos os títulos de nobreza. Então, eram pequenas estruturas republicanas. E dentro das escolas jesuítas, isso nunca acontecia, certo? Então, as escolas jesuítas reproduziam o paradigma externo dos estamentos sociais, e em Port-Royal era um republicanismo total, todos eram iguais. Além disso, o currículo era diferente. Eles eles eram muito incentivados a uma prática do silêncio e a estudar e a escrever sobre um autor que eles escolhiam. Então, mesmo errando, ou mesmo sem saber escrever direito, eles eram estimulados a escrever em francês, sem ser em latim. Então, assim, existia um cuidado com a criança que era por causa de uma teoria muito forte, muito consistente, de que a comunhão é um ato originário de pactuação, e não o resultado de um compromisso, assim, como é até hoje, né? O padrão da comunhão. Assim, o sujeito chega lá, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí o padre diz, reze não sei quanto, come a hóstia, pá, resolveu, né? A comunhão, ela vem depois da confissão. Em Port-Royal, não. A comunhão, ela é o começo de um pacto que precisa ser muito acompanhado e cuidado de perto. Então, assim, isso significa o seguinte, que ali se abre um caminho que não é o mesmo caminho da vida exterior, da vida externa. Eu costumo dizer que em Port-Royal nasce uma concepção de conhecimento universitário, assim, de conhecimento em elite universitária moderna, que é muito potente e que ainda está para ser analisado, assim, como o que acontece que é diferente, a tipo de prática nas universidades e nas escolas, do que é na vida externa. Mas, então, a lógica, Arnaud reúne, tanto com Nicole, ele reúne para reduzir a termo, como ele diz, os exercícios e a compreensão de lógica que eles ensinavam nas escolas, quando elas existiam, e com Lancelot, ele escreve a gramática. Esses dois textos têm uma fortuna enorme, mas, sobretudo, porque a gramática, com o processo da Revolução Francesa, há uma revolução gramatical na França, sobretudo, mas não somente. A gramática de Port-Royal se torna um elemento muito importante nessa discussão sobre gramatização, sobre regras de gramática, e a lógica se torna, até Boole, em 1847, e Frege, a lógica de Port-Royal era o texto base de todos os cursos de lógica, basicamente, na Europa. Ela combina, e isso é uma dos... Assim, a história tem muitos acasos, né? Mas uma das possíveis explicações para essa tenacidade, além do cartesianismo, que me parece uma filosofia muito antidogmática, embora os Messiers sejam dogmáticos,
mas tem essa pegada assim, da liberdade de pensamento, da capacidade, da plasticidade que esse manual tem. Então, eles têm um caráter híbrido. Tá? Eles mantêm, como não existia, isso é uma característica do século XVII também, não existia um arcabouço linguístico formado. Eles estavam começando uma mudança que consistia muito mais numa crítica às estruturas externas como elas tinham, do tipo, não só do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista linguístico também. O caso da silogística é tradicional, que Descartes diz que quem faz a silogística é para demonstrar alguma coisa, que, na verdade, a silogística é uma expressão da razão em férias, tá? Que você não precisa raciocinar. Qualquer pessoa... E na lógica de Port Royal, no discurso de abertura, eles dizem errar não é... o que importa no erro não é errar conclusões de argumentos, o que importa é errar o juízo. O que se torna central aqui é o juízo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, então, vou voltar sobre o que é esse manual. Esse manual graçou e vigorou, Kant tinha esse manual na sua biblioteca, Spinoza tinha esse manual na sua biblioteca, Locke tinha esse manual na sua biblioteca. Parte da crítica de Locke ao inatismo se volta, assim, tem como horizonte não só Descartes, mas também Port Royal. Então, esse é um manual que ele vigora e atravessa, ele entra como o grande texto. Por quê? Porque ele mantém, aparentemente, uma estrutura de uma lógica aristotélico-tomista do órgão. Você tem termos, juízo, raciocínio e ordem. Tá? Então, é assim, isso são, dá para ver aqui, bom, ideias, juízo, raciocínio e ordenamento. Ordenamento. Só que a diferença é que isso aqui em Port Royal, tudo isso aqui são operações mentais. São atos mentais, para falar mais precisamente. Então, por um lado, tá, a estrutura da lógica é uma estrutura dividida nas operações mentais mais importantes, que são essas: conceber, julgar, raciocinar e ordenar. São as 4 operações de natureza lógica. Aparentemente, isso é um problema, porque como é que conceber se torna uma operação lógica? Por que isso aqui não é simplesmente uma epistemologia e não uma lógica ou um psicologismo, etc., como muitas críticas contemporâneas? Contemporâneas, assim, hoje em dia, do século XX, pensam... bom, isso aqui isso aqui é um problema com o qual eles vão se deparar, mas o que importa agora, para entender isso aqui, é o seguinte, ó. Isso aqui é o mais importante, tá? O mais importante da lógica de Port Royal é formar o juízo. E o que é o juízo? A gente não... Os cursos de lógica hoje em dia não se pensa muito sobre isso, né? Você tem o juízo para Port Royal. Cadê o o juízo para Port Royal é isso aqui, ó. Você tem um sujeito que é um predicado. Dá para ver? Mais ou menos, né? Dá. Aí, o problema em Port Royal é o seguinte: mas isso aqui não é mais simplesmente uma expressão linguística, tá? E esse sujeito aqui não é tampouco uma substância em sentido metafísico duro, no sentido tomista ou aristotélico, certo? Ele não é um sujeito que tem uma essência, uma matéria, não é. Isso aqui é uma ideia ou N ideias. Isso aqui também é uma ideia ou N ideias. Então, você tem uma duplicidade operando o tempo todo. Isso aqui é a dimensão judicativa, que é a dimensão que ganha vai ganhando alguma aparência linguística, verbal, expressa na linguagem. E isso aqui tudo, que é onde se define o jogo, é mental. E como é que você garante que isso aqui vai ter alguma forma, uma ossatura lógica? Você garante que isso aqui vai ter uma ossatura lógica porque faz sentido. Então, é uma lógica do sentido interno, como diriam os medievais, talvez.
Isso aqui, tanto é que eles... E não é epistemologia, porque, por exemplo, isso é um problema que, assim, quando Frege vai atacar a noção de predicação em Kant, ele na verdade, está atacando isso aqui, tá? Porque eu não sou kantiana, mas Kant, segundo Frege, reproduz o que isso aqui está implícito. Por quê? Porque isso aqui dá a ver, ou parece ser, uma relação de identidade. Se S é P, por que isso aqui não é S é igual a P? Por que o sujeito não é igual ao predicado? O que Frege vai dizer? Bom, esse aqui, ele é separado essa cópula, ela não pertence a esse enunciado e, portanto, por isso você pode pensar SP como o que Locke vai chamar de entertainment, que é só a representação sem o juízo. E segundo esse pessoal pós-fregiano, você não pode fazer isso nessa estrutura, porque aqui teria uma igualdade e, portanto, não há espaço para negação. E toda vez que você disser que conhece algo, que alguma coisa, toda vez que há uma predicação, haveria um juízo. Portanto, não poderia se pensar em algo falso e, menos ainda, poderia se pensar em algo que não existe, tal. Todo juízo. O SAP seria uma declaração de identidade. Bom, eu estou dando um passo longe, isso que já era o final do que eu iria apresentar, mas eu estou dizendo isso porque o que eu queria marcar agora, antes de mostrar por que isso aqui animou o debate intelectual entre Chomsky e Foucault, tá? Por quê? Porque isso aqui, supostamente, é o que se passa na mente, isso aqui é o que se passa na linguagem, tá? Na expressão gramatical externa, tá? Então, a expressão gramatical externa vai fazer, às vezes, não necessariamente, mas muitas vezes, é o mais próximo do que se compreende por forma, o terreno da forma, tá? E isso aqui é o terreno da matéria, que é o terreno do pensamento, tá? Bom, esse manual, ele cai no opróbrio no final do século XIX, com o processo de conversão da lógica numa metamatemática. A lógica passa a ser uma linguagem apartada da língua natural, uma linguagem simbólica e voltada, no mais das vezes, pelo menos até Wittgenstein, a demonstrar o campo do conhecimento científico da maneira mais exata possível. Isso é muito importante porque a natureza da compreensão da lógica tem conexão, pelo menos aqui em Port Royal, com o objetivo da compreensão da lógica. O objetivo da lógica de Port Royal é formar o juízo. E esse objetivo é um objetivo de formar o juízo não só dentro da língua natural e através da língua natural e do cotidiano, mas formar o juízo como prudência, como ação prudencial. Eles remetem ao livro 6 da Ética Nicomaqueia e transformam a lógica de Port Royal numa arte de pensar, não como isso não é uma expressão estética, isso é uma expressão técnica da noção de virtude intelectual. Isso não é arbitrário, embora possa parecer flertar com uma certa contingência. Por quê? Porque as regras do pensamento são dadas por um sujeito lógico, que eles dizem que é o cogito agostiniano, que tem uma certa diferença do cartesiano, eu vou falar disso a seguir. Então, por ora, o que importa é o seguinte, esse manual, ele se torna o exemplo maior do que há de pior no psicologismo lógico. Então, por exemplo, todos os grandes manuais de lógica vão dizer que há um interregno entre o fim da Idade Média e em 1847 com Boole, que esse interregno marca os anos de sombra da lógica, a pobreza da reflexão lógica, a ausência da reflexão lógica. Tem gente que diz que Descartes era contra a lógica, que Descartes atacava a lógica e que todo... Enfim, esses ataques, eles não sobrevivem muito bem a um estudo de perto dos textos. O que acontece é que a reflexão lógica ela se torna uma reflexão sobre as condições em que vai se apresentar o pensamento, agora que ele é reposicionado como solo de fundamentação, ou quando ele é convocado a levar a sério, no caso dos empiristas, o conhecimento inferencial de natureza experimental ou empírica. São duas correntes, né? O empirismo e o racionalismo no Early Modern Philosophy.
Esse reposicionamento da lógica, ele ganha. Existiam inúmeros manuais de lógica. Não me surpreenderia se descobrissem novos agora. Existiam muitos manuais de lógica, mas o Port Royal é o mais tenaz porque ele também é o mais compreensivo. E porque Arnaud tinha uma capacidade muito grande de escrever com muita clareza, enfim. Arnaud era sobrenatural. Bom, mas assim, dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte, que essa lógica cai no opróbio. Na verdade, o que joga no opróbio é muito mais Kant, mas o que Kant fez, quem estuda Kant e Port Royal vê que tem muito de Port Royal, e isso deixa de se discutir. Até que, nos anos 50 do século passado, Noam Chomsky começa a trabalhar com a noção de gramática gerativa e diz, depois ele vem e publica, é uma sequência de textos, né? Depois ele publica elementos de sintaxe, depois ele publica análise, faz tempo que eu não vejo isso, mas ele publica uma série de textos em que ele reclama algumas teses muito importantes e fundacionais, que não são as teses, que não são tão cartesianas como ele gostaria, mas, assim, eu quero dizer que o valor de Chomsky não depende da reivindicação que ele faz de ser cartesiano, mas porque ele não precisa disso, na verdade, embora ele, talvez como metáfora ou como um sentido explicativo, ele realmente é a figura que introduz essa discussão sobre o inatismo, sobre a origem das representações, num contexto lógico e linguístico no século XX. Muito mais do que Foucault, porque Foucault, o que acontece? O Chomsky lança esse texto, ele começa a trabalhar com a noção de gramática gerativa, que eu não sou um linguista, mas o que eu sei é o básico. Começa a partir dos experimentos dele com Eric Lenneberg sobre as crianças, que é uma coisa muito... Poderia falar disso para o resto da vida, que isso me interessa muito, mas é assim, é o caso das crianças que são expostas, ou do menino que é criado com lobos, ou do cara que é criado com as galinhas. E, no caso, é uma criança chamada Jenny, eu acho, na Califórnia, que ela sofre um profundo abuso familiar, ela vive, a família de loucos, ela vive trancada, não sei se você conhece essa história, ela vive trancada numa espécie de compartimento na casa. Alguém descobre e a guria é libertada. A guria tinha 11 anos, ela não conseguia falar. Ela não sabia falar, ela não sabia se comunicar e tal. Bom, isso gera uma série de experimentos e começam a estudar e tal, e eles chegam ao estudo e à identificação do que se chama de região de Broca, que é um anatomista francês e que é uma região do lobo frontal responsável pela aquisição da linguagem. O que seria característico da humanidade, dos humanos em geral, é que nós teríamos uma plasticidade tardia dessa região. E, portanto, aprender outro idioma até os 11, 12 anos, ou aprender a falar até os 11, 12 anos, a usar uma linguagem, seria determinante para o desempenho dessa linguagem. Ao mesmo tempo, uma criança exposta a vários tipos de linguagem teria muito mais acesso. Mas, mais do que isso, tem outro problema que aparece aí. O Lenneberg, que é uma coisa que intriga a Chomsky, é Lenneberg, e aí é que Foucault entra, tá? Eu estou sendo muito generalista aqui. Essa discussão é muito maior do que isso, mas é basicamente o seguinte, tem um caso que, supostamente, o que acontece? Que isso é uma coisa que termina refletindo em Descartes, tá? Porque, supostamente, você teria, durante muito tempo se acreditou nisso, né? Que o cérebro humano ele tem várias partes. Cada parte tem uma função, essa função, ela é, no certo sentido, do ponto de vista funcional, ela exclui as outras. Então, você tem um responsável por isso. E o que acontece é o seguinte, supostamente, sem uma dessas partes, você não teria determinada função. Aí acontece que o Lenneberg se depara com o caso de um guri que sofreu um acidente, perdeu metade do lobo frontal, uma coisa assim, e o guri retoma a voz. Ele começa a falar. Então, isso, em tese, teria jogado a perspectiva gerativa não, entende? O que importa é o contexto que vai suscitar o contexto afetivo, linguístico, que vai provocar
ensinar a falar e a usar regras do pensamento e tal. A estrutura que Chomsky vai chamar de estrutura profunda. O que Chomsky diz a primeira tese ele mantém, ele vai trabalhar isso com nuance, mas a tese central dele, que ele diz que é cartesiana, é que a linguagem tem uma função criativa e essa função ela é indefinida no sentido cartesiano, porque você não tem um horizonte e ela constitui a estrutura profunda dos instrumentos gramaticais e das regras que nós usamos. Certo? Parece com o que eu estava falando sobre Port Royal. Parece mesmo, parece muito. Com um detalhe, que... Bom, isso é Chomsky. Aí Foucault, em 69, eu não sei se ele publica Le Mots et les Choses antes ou depois, mas eu sei que em 69, Foucault decide fazer uma edição nova da gramática de Port Royal. E ele, em 69, ele publica essa gramática com a apresentação dele. E essa apresentação dele, nessa apresentação, ele introduz a gramática de Port Royal, dizendo que Port Royal tem uma estrutura sígnica das ideias que é diádica, né? Então, como eu estava dizendo antes, você teria, segundo Foucault, duas estruturas. A lógica de Port Royal seria uma série de signos. Esses signos seriam cada signo ou vários signos corresponderiam a uma realidade. Isso é a base discursiva de Le Mots et les Choses também, né? Aqui você vai ter as figuras das coisas e aqui você vai ter as palavras, ou é vice-versa, as coisas aqui e as palavras aqui, enfim. E é que ele vai chamando essas reuniões eventuais de episteme, né? de paradigmas epistemológicos e tal. O que isso tem a ver com Port Royal? Isso tem muito a ver com Port Royal, porque, segundo Foucault, isso aqui é Port Royal. Isso aqui é originário dos messieurs jansenistas. E, segundo Chomsky, o que ele está fazendo que é Port Royal, que é Descartes, que é dizer que isso aqui, essa base aqui, é natural. Ela é constitutiva da nossa natureza. Não tem nenhum construto aqui, mas isso aqui é natural. Isso aqui é a marca do humano, tá? E a discussão dos dois se torna uma discussão sobre convencionalismo versus nativismo ou inatismo. E Chomsky é um inatista. Nesse sentido, você vai dizer, bom, então, nesse sentido, ele é cartesiano, ele é Port Royal, ele está mais próximo de Port Royal do que Foucault. Eu acho que ele está mais próximo de Port Royal do que Foucault, mas não porque a linguagem tem um caráter criativo, como ele diz. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, essa discussão que marca o século XX, marca a revival da lógica de Port Royal, recebe duas respostas, uma nos Estados Unidos e uma na França. Na França, a resposta mais potente é desse cara aqui, que é o Jean-Claude Parent, que é esse aqui. Ó, dá para ver? Uhum. Análise da linguagem de Port Royal. Esse livro é um marco, é um livro de 1985, em que Parent, que é um professor da Clermont-Ferrand, está aposentado agora, ele apresenta as razões por que Foucault não entendeu nada, Chomsky não entendeu nada, Foucault ele nem comenta, porque ele vai dizer o seguinte, que Chomsky, em uma frase, não é verdade que a linguagem tem é o constitutivo da natureza humana. O que é constitutivo da natureza humana é a atividade mental. Essa é uma distinção muito importante, porque essa é uma lógica em que o mental, o que há de externo é a expressão linguística, e não as coisas do mundo. O que há de interno é a expressão de externo, a expressão linguística. O que há de interno é uma atividade mental. E essa atividade mental, no cartesianismo, ela não é redutível a... Tipo assim, isso é a discussão clássica da filosofia analítica, dizia assim, eu penso que S é P. Tá? Não é verdade para Descartes, isso Parent entende, e com isso ele critica Chomsky,
Não é verdade que eu penso sempre que eu penso SCP. Eu penso sempre, mesmo que o meu pensamento não seja proposicional. Então, eu penso constitutivamente como eu penso. Então, assim, não é a linguagem que é primitiva, é o pensamento que é primitivo. Bom, quando o Parreant recupera isso, ele inaugura, basicamente, uma linha de pesquisa a partir do final dos anos 80, que é uma de pesquisa direta no texto, da leitura direta no texto, que não é nenhuma regimentação para nenhum programa externo, entendeu? Nem é para usar na sua tese geral sobre história e pensamento, no caso Foucault, nem é para regimentar nada para uma nova teoria gramatical. Na verdade, Chomsky não precisa disso. Não precisa falar que ele é cartesiano como ele é. Ele não é tão cartesiano assim, mas ele não precisa disso. Mas, de qualquer forma, a gente deve a ele muitas coisas, e, entre outras, a gente deve que ele reintroduziu essa discussão no século XX. E vale dizer, para mim, meu interesse em Port-Royal, em boa medida, nasce daí, dessa discussão entre Chomsky e Foucault, porque é muito intuitivo o que Foucault propõe. É muito intuitivo. E o que Chomsky propõe não é nada intuitivo. Tá? É uma coisa muito sofisticada e que requer uma espécie de ingresso na linguística, na sintaxe, que e Foucault é maravilhoso de ler, né? Assim, entende? Você tem muito mais apelo, digamos assim, para estudar Foucault do que para estudar Chomsky, que é uma pedreira e não parecia... Enfim, mas Chomsky reivindica que o que ele está fazendo é um capítulo no racionalismo. Nesse sentido, eu acho que é. Por quê? Porque o racionalismo, ele se define por essa estrutura profunda. Ele é essa estrutura profunda, no limite. Tá? Mesmo que seja um projeto uma corrente filosófica extremamente ambiciosa, todos os projetos racionalistas, que são muito ambiciosos, eles estão aqui na estrutura profunda, do que Chomsky chama de estrutura profunda. Eles não estão no mundo exterior, né? Eles são sobre o pensamento, eles são sempre no solo do sujeito, do cogito. Bom, eu não sei quanto tempo eu falei, mas não, o retorno a Port-Royal se dá a partir de Parreant. Depois, nos Estados Unidos, essa professora aqui, Gil Vance Buroker, traduz essa lógica, faz uma nova tradução para o inglês. Existiam algumas no século XIX, até o século XIX se traduziu. Ela faz essa tradução que é muito boa, ela é uma freguiana e ela inaugura também uma literatura a esse respeito com uma pegada freguiana. Ela publica vários artigos sobre Port-Royal, ela é muito clara e, bom, e aí se começou uma nova discussão, e a lógica de Port-Royal, a LAP, que é Lógico-Arte de Pensar, se tornou um manual, digamos assim, que passou a ser objeto de estudo para o pessoal que estuda história da filosofia do início do período moderno, sobretudo. Por quê? Bom, aí eu vou falar um pouco da teoria dos termos de juízo e proposição, e no final eu vou falar sobre a atualidade da lógica. Quanto tempo eu estou falando? 10 minutos? Eu nem estou marcando. Deu uns 35, 40 mais ou menos. Tá. Daqui a pouco eu vou tentar acelerar, mas assim, o que é importante do que eu disse até agora? Vê se tu consegue ver aqui, tá? O importante é que quando alguns, sobretudo o pessoal da linguística, chama Port-Royal a lógica de Gassendi, de Clausberg, eu acho, de alguns dos reformistas lógicos, de lógicas de ideias, tá? Ao contrário do que acontecia com as lógicas renascentistas, que eram lógicas, eram expressões retóricas de defesa de argumento em tribunais e tal, de natureza muito prática. Depois teria uma virada epistêmica e nós teríamos lógicas de ideias. Isso sugere o seguinte quadro, que é um equívoco. Você teria várias ideias, uma ideia, e a ideia A é a ideia B, em que a ideia B é predicado, a ideia A é sujeito.
Se isso fosse uma lógica de ideias, supostamente, você teria que, para você dizer que isso aqui acontece, você teria que conhecer essa ideia e conhecer essa ideia. Você teria que fazer uma operação epistêmica altamente complexa para dizer qualquer coisa. Do tipo, esse quadro é branco. Eu teria que conhecer que o quadro é branco para depois dizer que o quadro é branco. Não, melhor, esse quadro branco é útil. Eu teria que conhecer o quadro branco, conhecer o conceito de utilidade para poder dizer isso. Acontece que não é assim na vida. E Port Royal é sobre a vida, sobre falar na vida cotidiana. E o que é fundamental para eles, e eles dizem isso, não é conhecer todas essas ideias e cada uma dessas ideias sobre as quais eu vou julgar. O que importa é saber qual é a que conecta. E a gente não sabe isso antes, necessariamente, no sentido reflexivo. A gente tem o que é prioritário é o juízo. O que é prioritário é que ele diz assim, não basta dizer que a ideia A é a ideia B. É preciso juntá-las no juízo. É preciso dizer que a ideia A é a ideia B, é verdade. Então, assim, essa junção, ela não é feita gramaticalmente, necessariamente. Ela é feita na mente, tá? Então, isso dá a ideia, isso pode sugerir que Port Royal é, psicologismo, e 2, que Port Royal não tem forma, é uma lógica informal, que não existe forma e, portanto, isso rigorosamente não é lógica, é só um psicologismo e tem, enfim, vários adjetivos péssimos sobre isso. Essa operação de ligar uma ideia a outra, na verdade, ela é uma operação essa operação de juízo, ela é uma operação que determina a forma lógica. Então, ela determina que a ideia A é um sujeito lógico e a ideia B é um predicado lógico, ou um atributo, como eles chamam. Embora a gente não deva ler isso como uma ontologia, tá? Isso aqui não é ontologia. Então, assim, o que o juízo faz, ele determina a estrutura lógica das operações. O que a ideia faz, ela abriga a semântica disso aqui. Então, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo que, na verdade, o professor que me levou a isso criou. Que é, de fato, o que faz com que Port Royal se torne... que é uma das razões para explicar, um dos motivos para explicar a tenacidade desse manual também, que são as noções de compreensão e extensão. Tá? Então, assim, toda ideia, que aí é isso, eu vou voltar para Foucault agora. Foucault diz que você tem uma estrutura diádica na lógica de Port Royal, certo? Acontece que Foucault não leva em conta, ao fazer isso, o agostinianismo que está em jogo aqui. Esse agostinianismo acarreta que a estrutura semiótica disso aqui é triádica. Então, isso aqui, a lógica de Port Royal é assim, ó, eu penso, e aqui vem a lógica de Port Royal. Entendeu? Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu penso, e aqui vem a lógica. Inclusive, eu guardei aqui eu vou dizer isso porque isso é o que nos permite dizer que a operação lógica de converter uma ideia ou 1 milhão de ideias em um sujeito, em uma função de sujeito lógico, essa operação é feita porque ela está ancorada aqui, no eu penso. Portanto, a estrutura é triádica, não é diádica. Portanto, por mais bonito que sejam as palavras e as coisas, aquilo ali não é Port Royal. E por mais bonita que seja a apresentação que ele faz da gramática, tem um problema ali, tá? Essas ideias e coisas, o pensamento e a linguagem, a linguagem, existe um certo armistício com ela ao longo são 5 edições dos autores em vida, e na última edição, de 1683, eles fazem uma coisa que eu chamo de armistício com a linguagem. Eles recorrem a várias fixações pragmáticas de sentido no meio de uma conversação. Mas, mesmo assim,
mesmo assim, o critério último é o de um juízo prudente. E o que define, no limite, esse juízo prudente é uma teoria da atenção. O erro existe fundamentalmente por uma falta de atenção. A Lia tem um artigo muito importante sobre isso. Ela e um professor finlandês, cujo nome eu não consigo pronunciar, se dedicaram a isso, que é uma reflexão lógica de natureza pura, uma reflexão sobre os próprios pensamentos. Isso que é requerido aqui em Porreal. É isso que vai fazer a gente julgar bem ou não. Mas esse sujeito, ele é um sujeito lógico, ele não é um sujeito, digamos assim, que está por aí andando no mundo. Ele é uma forma, entende? Então, assim, existe forma aqui. O fato de que não tem a mesma expressividade, ou a mesma maneira de se apresentar, como a aristotélica, ou como Frege, ou como Russell, não significa que é informal. Aliás, eu não sei o que é lógica informal. E isso realmente, eu não sei o que é. Eu acho que é só uma maneira de falar. Mas, enfim, eu vou ler um pedaço aqui para você ver como isso aqui parece com Kant, mas foi escrito, na verdade, mais de 100 anos antes de Kant nascer. Quer dizer, não, um pouco, quase 100 anos antes de Kant nascer. Eles dizem, para dizer que, por que isso é bem importante, por que o cogito de Porreal, por que o cogito agostiniano, embora seja extremamente dogmático, no sentido de que ele não é a conclusão de um argumento em resposta ao ceticismo, mas é uma tomada, um ponto de partida, ele ao mesmo tempo, ele convoca uma dinâmica interna com a mobília lógica a partir do fato de que isso aqui é minha esfera de pensamento. Eu penso, implicitamente quer dizer isso, atentamente. Tá? Isso é o cogito agostiniano. Eu penso prestando atenção. E é prestando atenção que eu não erro. Não é uma operação dedutiva por escrita, entende? Simbólica. É uma operação mental. Aqui, ó. Santo Agostinho reconheceu muito tempo antes de Descartes. Isso aqui é de Frère de Faucidé. Arnaud escreveu isso aqui no mesmo ano em que sai a 5ª edição da LAP, que é a última edição dos autores em vida, que é a edição mais completa. Que, para descobrir a verdade, nós não devemos começar por outra coisa que o que é mais certo, a mais certa de todas as proposições. Eu penso, logo sou. E ele relaciona ao eu penso todas as diferentes maneiras segundo as quais nós pensamos, seja ao saber certamente alguma coisa, que se chama inteligere, seja ao duvidar, seja ao raciocinar, seja ao ordenar, etc, etc. Isso parece Kant, dizendo, o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações e tarará, tarará. A diferença é que Kant introduz uma modalidade porque a perspectiva crítica aí, né? E é outro projeto, mas seja como for, a origem disso aqui é agostiniana, tá? Então, assim, e por que Arnaud faz questão de dizer que foi Agostinho e não Descartes? Ele não faz isso por nenhum fanatismo religioso, embora ele fosse um cara bastante radical. Ele faz isso para dizer que ele não está preocupado com a resposta cética de Descartes, porque ele não, o juízo prudente é um juízo de natureza teológica e moral. Não, e o juízo lógico ele tem um duplo aspecto, ele está voltado à natureza lógica a formar sujeitos prudentes, tá? E não a propor, a demonstrar a ciência. O paradigma de demonstração da ciência e de fundamentação da ciência, ele é cartesiano, ele está em Kant, ele está em Descartes, mas ele está em Frege, mas ele não está aqui. Tá? E essas lógicas modernas, todas elas têm o Locke é um pouco mais epistemológico e preocupado com o conhecimento científico do que os cartesianos de Port-Royal, eu digo, sobretudo, porque aqui o que está em jogo é um juízo prático. Não está em jogo demonstrar a linguagem mais apurada e limpa capaz de demonstrar a ciência. O que está em jogo não é, como eles dizem no começo, assim, não é demonstrar a ciência, mas ser informado pela ciência para melhorar os nossos juízos cotidianos. Nesse sentido, parece uma lógica do esclarecimento.
É uma lógica que é informada pela ciência e não uma lógica voltada a demonstrar a ciência, o conhecimento científico. Ela não é uma estrutura apartada da vida cotidiana com a qual eu vou demonstrar um domínio de objetos e de uma maneira exata e exaustiva. Isso aqui é uma estrutura aberta de reflexão sobre os próprios pensamentos e informada pelo conhecimento científico. E hoje, não sem uma certa alegria inaudita, assim, eu tenho só um parênteses, eu tenho uma certa... eu tenho um interesse muito grande por imunologia, né? E na Universidade de Bordeaux, hoje, tem um centro de pesquisa interdisciplinar que vincula sobre filosofia da imunologia. Tem biólogos, artistas plásticos, filósofos, modeladores, ciência da computação. É um núcleo de excelência em pesquisa em imunologia. E um dos filósofos que eu considero muito sérios em filosofia da ciência hoje, que é o Thomas Pradot, ele publicou há pouco tempo um ensaio, um artigo, mostrando como era possível o lugar da reflexão lógica a partir de resultados dos estudos de imunologia. E a primeira coisa que me veio à mente, quando eu vi isso, eu disse, mas isso seria algo que Arnaud acharia o máximo, entende? Por quê? Porque você vai informar cientificamente e, a partir daí, você vai ter a reflexão lógica. Então, a reflexão lógica, o material dela é fornecido pela ciência. Ela não está ali para dizer o que é a ciência e o que não é a ciência. Ela está ali para se servir da ciência, para dizer o que nós podemos aprender com isso, como nós podemos melhorar com isso, como nós podemos nos tornar mais esclarecidos no cotidiano com relação a isso. Agora, isso não é dizer, como algumas pessoas pensam até hoje, isso não é dizer que eles são contra a forma, que eles são contra a ciência, que eles não têm uma estrutura formal última, ou que são irracionais ou fanáticos teólogos, não. A gente tem que saber olhar as coisas, olhar o presente que o passado foi, assim, olhar essas coisas como elas foram lidas naquele momento e a importância disso. E no caso de Port-Royal, eu estou dizendo isso que eu estou meio que misturando esses três últimos pontos, porque eu acho que está faltando muita coisa, mas eu gostaria só de falar mais um pouco sobre o que a gente não pode cometer de erro em relação a Port-Royal. A gente não pode achar, e é por isso que também, não unicamente, mas essa é uma das razões porque Foucault não entendeu algumas coisas, e nem Chomsky, for that matter, nem Chomsky também. Então, mas isso, Port-Royal está aí, a gente pode estudar e tal, não precisa de pegar carona com ninguém. A gente pode abrir o texto diretamente e estudar, aliás, eu acho que seria ótimo. A ideia de que você pensa uma série de coisas no seu cotidiano, né? Você está imerso no que Kant vai chamar do múltiplo da percepção. Você tem esse múltiplo aqui, são várias coisas da sua vida que você aprendeu, tarará, tarará, tarará. Até que você aprende a pensar sobre aquilo que você concebe e você começa a ser capaz de reunir ideias, tá? Por exemplo, mesa verde. Você tem uma ideia de mesa, uma ideia de mesa verde. Port-Royal tem uma condensa, e aí eu vou introduzir o que convencionou na linguística francesa chamar de lei de Port-Royal, mas não é só de Port-Royal. Esse é um tipo de operação que acontecia muito no medievo, mas na semântica medieval, mas que Port-Royal condensaria, segundo o autor, 12 concepções distintas num único tratamento. E, por isso, esse caráter compreensivo da noção de extensão, de compreensão e extensão, também explicaria a tenacidade do manual. Então, por exemplo, eles, assim como Descartes, você tem uma realidade objetiva das ideias, que faria às vezes daquilo que a ideia é enquanto ideia, a natureza da ideia, da estrutura representacional, e você teria aquilo a que a ideia corresponde, tá? Então, em Port-Royal, você tem todas essas ideias e tal. Quando você pensa sobre uma ideia qualquer, uma ideia A, digamos assim, você sabe que essa ideia tem. E aqui, a gente não pode... Se a gente não esquecer isso aqui, a gente pode voltar para Foucault, tá? Que é eu penso
que tá por trás de tudo isso, certo? Mas aqui a ideia A, tá? Tu tá aí? Sim, saí? Tá. Não, é porque eu não tô te vendo. Não. Tina, quando você pensa a ideia A, essa ideia é um signo. Ela é alguma coisa como signo, ou seja, ela é uma ideia, uma representação, e ela quer dizer algo no mundo. Vamos supor que A seja o nome de uma estrela, tá? Uma estrela eu inventei, qualquer coisa. Para Port Royal, e é bom que seja isso, um objeto qualquer, porque para Port Royal, como não existe um projeto de fundamentação da física, como eles não estão preocupados em explicar nenhuma realidade científica, digamos assim, esse objeto aqui, ele é qualquer coisa. Ele pode ser um indivíduo, ele pode ser conjuntos, ele pode ser uma infinidade de coisas. Isso não é determinado antes. A única coisa que define isso aqui é a noção de extensão para eles, que é a noção de aquilo, aqui, a compreensão se aplica. Aquilo a que essa ideia A, na sua função sígnica, se aplica. Essa noção de essência em sentido representacional, não essência em sentido aristotélico. Essa noção de compreensão é o que os lógicos mais contemporâneos chamam de intenção, com S. E a extensão é aquilo a que a ideia se aplica. Que pode ser, Leibniz é um que vai chegar para Arnaud e vai dizer, peraí, o que é isso? Assim, por que isso aqui não... Você pode entrar num festival de conjuntos dentro de conjuntos, e Arnaud responde, não, eu não tenho... Não precisa ser um indivíduo determinado, eu não tenho compromisso com a natureza do objeto extensional, do objeto que faz o objeto extensional. Ele pode ser ele pode ser múltiplo, ele basta ser aquilo a que a compreensão corresponde. Essa marca transforma completamente a ideia de predicação em Port Royal. Você tem, aparentemente, essa ideia permite o trânsito entre ideias complexas e ideias simples, a dinâmica entre juízo e concepção e pensamento, e isso organiza o modo como os termos se são tomados como singulares ou compostos, ou complexos. Isso marca esse manual como o introdutor dessa assimetria entre compreensão, que essa é a lei de Port Royal, que é quanto maior a compreensão, menor a extensão. Por exemplo, que é o exemplo clássico do professor que me levou para Port Royal no limite, assim, no final das contas, que é o exemplo de uma peculiar mesa que não tem extensão. Por exemplo, eu posso pensar uma mesa, eu tenho uma ideia de uma mesa, tá? E eu tenho também uma ideia de tartaruga. A extensão da ideia de tartaruga pode ser todas as tartarugas do mundo, certo? Quanto mais abstrata ou quanto mais simples for a compreensão da ideia de tartaruga, que é um ser, a ideia é uma ideia de tartaruga. Todas as tartarugas do mundo estão representadas aqui. Elas estão aqui, tá? São a extensão da ideia de tartaruga. Eu não preciso pensar em nenhuma tartaruga específica. Eu posso pensar, a ideia de tartaruga é tartaruga todas do mundo. E o mesmo para a mesa, certo? Existem infinitas tipos de mesa no mundo. Agora, se eu penso algo como uma mesa com a tábua da mesa, como é que se chama isso? Sei lá, a tábua da mesa. A mesa é uma tábua com quatro pés, digamos assim. E essa tábua, o tampão da mesa é de um casco de tartaruga. Tá? O que eu tenho aqui?
Eu tenho uma mesa, eu sou capaz de descrever isso. Essa ideia, ela faz sentido, ela pode se referir a algo. Eu posso, de fato, ter uma mesa. Não é logicamente impossível isso, tá? Não há nenhuma violação ao princípio de não contradição nisso. Eu tenho a ideia de uma mesa que tem um casco de tartaruga, né? Você pode nunca ter visto essa mesa, e você certamente não viu. O nome dessa mesa, o Baltazar chamava de mesaruga, era o exemplo clássico. Vocês já viram ele fazendo em sala? Vocês já viram a mesaruga? A mesaruga é um bicho muito interessante, ela é uma ideia complexa, ela tem dois elementos muito interessantes, só tem um detalhe que ela não existe. Você nunca viu a mesaruga. E a Andrea Loparic fez um desenho da tortábula, quando eu apresentei em Bruxelas essa figura, para falar disso. Quando você acrescenta mais um elemento representacional, quando você enriquece a função sígnica, você diminui a extensão. Então, a lei de Port-Royal em uma palavra, isso: quanto maior a compreensão, menor a extensão. Então, quanto mais eu enriqueço o atributo sobre alguma coisa, menos objetos serão aplicados àquela coisa. Então, por exemplo, você tem uma comunidade de filósofos, aí você acrescenta filósofos da lógica, aí você acrescenta filósofos da lógica contemporânea, aí você acrescenta filósofos freguianos, entende? Vai diminuindo aquilo a que a ideia se aplica. E é só isso, porque essa noção de extensão, ela vai se tornar com Frege, basicamente, e depois, sobretudo com Tasca, vai se tornar a lógica extensional. O que vai sobrar disso aqui para a lógica contemporânea é o uso, a noção de uso de compreensão como intenção e a noção de extensional. A tarefa da lógica vai se tornar de tal maneira objetiva e não preocupada com essa estrutura aqui, que vai se tornar uma análise da extensão, daquilo a que a intenção se aplica. Então, assim, então nós podemos pensar, então é isso, por isso que a gente só vai poder compreender isso de uma maneira, digamos assim, fiel ao texto da Lápis, se a gente abrir mão da expectativa de que esse manual fundamente a física e de que esses objetos extensionais eles sejam, de alguma maneira, alguma coisa que está no mundo ou em alguma quantidade específica e predeterminada. Todo o processo de quantificação, de quantos há, de como eu posso dizer isso no enunciado ou não, ele ocorre de maneira interna. E quem é que determina isso? É o falante, numa comunidade de falantes. Aí, nesse momento, entram assim, a análise de Foucault, se você tiver com atenção sobre esses requisitos de método que Foucault meio que não considera, o agostinianismo, o eu penso, se você considera isso, você pode chegar e ir para Foucault e você vai ver como é fecunda esse tipo de compreensão, desse tipo de duplicidade, e como a noção de estrutura profunda, no caso da perspectiva chomskiana, é uma estrutura profunda e estrutura superficial, como isso foi, digamos assim, isso de fato foi instaurado como antes de Chomsky dizer qualquer coisa, isso de fato se deve a Descartes. Isso de fato se origina com o cogito. O fato de que Arnaud entendeu em que Descartes poderia lhe dar instrumentos demonstrativos ricos e interessantes com a sua teoria das ideias e do juízo, de que o juízo é um elemento externo à estrutura representacional, isso é por acaso, tá? O solo fundacional dessa duplicidade entre linguagem e pensamento é cartesiano. Então, é cartesiano e marca, eu acho de maneira assim, eu sou muito cartesiana nisso, assim, eu acho que não tem como Descartes ser superestimado, porque isso é uma mudança definitiva e é sem precedente. Mesmo que o cogito não seja... já existisse um cogito agostiniano, parece que a Avicena tem um cogito também, mesmo que isso não seja originário, entende? De Descartes, a estrutura de um argumento como esse, eu penso, logo sou, eu sei que eu sou, porque eu não posso que eu estou pensando,
mesmo que seja assim considerado, essa estrutura, ela, no contexto e no desfecho que Descartes dá a ela, é sem precedentes. É sem precedentes. E eu acho que Arnaud entendeu isso muito bem. E eu acho que, e também por isso que eu vou voltar para a relação com o cânone, porque se a gente quiser entender o cartesianismo como um espectro do racionalismo que vai além de Descartes e ocupa o ambiente, o contexto em que eles estavam discutindo essas coisas, Arnaud é um capítulo incontornável, porque ele era o grande interlocutor, ele era o The Old Hound, como se chama, era o cachorro velho que ficava ali reclamando das coisas e dizia, olha, ele tinha essa maneira de falar, de dizer, olha, eu sei o que você quer dizer, mas assim você não vai conseguir, você tem que ir para outro caminho e tal, como se ele entendesse o que os outros estavam dizendo. É incontornável, e a lógica de Porral, ela também ajuda, sob vários aspectos, a pensar sobre os próprios pensamentos, e é um grande curso de lógica que se pode dar, sem precisar nem ficar fazendo um repertório de falácias, aprender a fazer um repertório de falácias e de detectar falácias e tal, mas como um exercício sobre pensar sobre signos, um exercício de pensar sobre signos, relações entre signos, identificação do que é lógico e do que é epistêmico, identificação da referência de quem está falando, porque no final das contas eu pulei isso, mas o que determina, se você pode ter 1 milhão de ideias fazendo as vezes de sujeito e 1 trilhão de ideias fazendo as vezes de predicado, o que determina que aquele juízo é um juízo de natureza lógica, no final das contas vai ser a afirmação de um sujeito lógico. Tá? Ele vai determinar a referência. Mas disso não se segue que é um psicologismo. Isso vai cair na vala do psicologismo porque isso não serve e não pode servir para ser uma linguagem apartada de fundamentação de um objeto de domínio da ciência. Eu insisto nisso porque não é porque a lógica de Port-Royal não é e não pretendia ser em momento nenhum uma lógica a serviço da demonstração da ciência que 1, não é lógica, 2, despreza a ciência e 3, não tem forma. Ela tem essas 3, ela é lógica, ela não despreza a ciência e ela tem forma. E talvez a gente possa aprender a pensar a lógica e as operações lógicas e aprender a pensar logicamente sobre, dentro da língua natural e sobre os dispositivos da língua natural e do nosso próprio pensamento. Enquanto isso, enquanto tal, como um projeto de formação dos juízos prudentes, a atualidade da lógica oral é total. Claro, ninguém precisa ser fanático por imunologia, como eu sou, para buscar nos estudos como eu busquei lá do Pradot, essa possibilidade de considerar a filosofia da ciência com essa perspectiva, né? De pensar da lógica ser informada pela ciência para seguir o seu caminho. Mas esse paradigma, ou esse ponto de partida, ele é uma espécie de destino do cartesianismo que é muito ensolarado e não, embora os Messiers fossem extremamente dogmáticos e daqui tenha saído o jacobinismo 100 anos depois, e é verdade, eles têm uma consistência muito grande no que estão fazendo e a potência é muito grande, porque não parece, o cabimento não é dogma, a abertura para uma prática reflexiva, ela, por na sua natureza, ela não é dogmática. Exatamente porque ela não recebe nada dado. Tudo depende das operações do próprio pensamento, que são essas, né? Conceber, julgar, raciocinar e ordenar, que não são operações, digamos assim, que não seguem essa ordem. A ordem, de fato, é julgar na língua natural. Você julga, você compreende, você raciocina e você ordena. Aquilo vai ocupar um lugar na sua vida depois de você entender e depois de você raciocinar a respeito. Mas o ato primitivo e fundacional que determina e que marca o que é epistêmico e o que é lógico é o juízo. E isso... Eu estava vendo uma palestra outro dia de um lógico muito importante, falando de como o juízo, da história do conceito de juízo na lógica. Como é que o juízo se torna um termo lógico. E é notável,
com isso eu vou concluir, assim, mas é notável que eles tenham chegado à conclusão que, nos estudos de historiografia rigoroso dele, que a noção de juízo veio do árabe, na tradução árabe do órgão, no século 8, 9, na Babilônia, que chegou pelos siríacos. Existia uma comunidade de gramáticos na Babilônia, nesse período, recebem a lógica de Aristóteles e como um elemento externo. Tem um lógico que introduz a lógica de Aristóteles na Babilônia, cujo nome eu não consigo exprimir, e esse choque entre a lógica de Aristóteles e os gramáticos árabes fazem introduzir o que seria, segundo esse professor, uma estrutura semelhante à estrutura profunda. Como você tem uma miríade de linguagens, você termina existindo isso, e na tradução, que passa a ser a tradução de origem siríaca, que é reintroduzida na Europa pela Península Ibérica, do órgão, introduz a noção de apofantes e de proposição como hukum, como juízo. Então, a noção de juízo, ela está intrinsecamente conectada à noção de algo externo ao que aparece na predicação, ou na representação, ou na proposição, na proposição apofântica, né? Que pode ser verdadeiro ou falso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Tá bom? Muito bom, Catarina. Vou fechar aqui o compartilhamento. Eu estou falando há quanto tempo? 1h30. Tudo bem. Eu ainda poderia falar muito mais, porque, na verdade, eu não falei da geometria, eu não falei... Enfim. O assunto não falta. Mas eu gostei muito da exposição e também teria várias questões para fazer e tudo. Mas eu prefiro deixar aí assim como está, porque senão a gente vai discutir mais 1 hora. Sim, porque tu é Foucaultiano, né? Hã? Porque tu é Foucaultiano também, né? Tu deve ter voltado para várias coisas, né? Na verdade, eu li bastante o Foucault e sempre tem um autor, sempre as leituras que ele fez dos autores, né? Os especialistas, em geral, eles não concordam, né? Os kantianos não concordam com o Kant do Foucault, os cartesianos também não concordam. Mas aí eu acho que é uma questão que diz respeito ao que ele faz mesmo, né? Ele está justamente criticando também uma forma de leitura dos textos filosóficos e tem uma torção mesmo que ele provoca, né? Em tudo que ele lê. Mas eu mesmo eu comecei o doutorado era sobre ele e acabei terminando sobre um outro autor e fiz crítica ao Foucault no final, né? Então eu também, mas por outras vias, que foi o Canguilhem, né? E, enfim, que o pessoal costuma ler uma continuidade, e aí eu tentei mostrar que existe um diálogo lá que não foi recuperado, mas que o Canguilhem responde a algumas coisas do Foucault. Inclusive, depois da morte do Foucault, tem textos, o Canguilhem, dos anos 80 ainda, ele, apesar de ser mais velho, sobreviveu. Mas, enfim, são debates infinitos aí, né? Eu acho muito interessante a forma como você aborda, né? E traz outros temas também, que os leitores do Foucault não se preocupam tanto, né? Em estudar também. Porque, na verdade, Foucault era um sujeito muito erudito, né? E ele tinha uma lente filosófica que ele usava. Então, eu não consigo compreender, é uma coisa que realmente eu não consigo compreender, mas existe uma certa tendência, às vezes, a se tomar gurus, né? Autores como gurus, pessoas que são pessoas para serem defendidas e tal, numa arena, né? E, enfim, então Foucault tem esse, talvez porque ele tivesse muito carisma, né? Talvez, eu não sei, mas existia um pouco dessa pegada do Foucault como o cara. Então, ele tem os seguidores de Foucault ficaram com uma história que, sei lá, muitas vezes eu confesso que eu não tenho muita paciência. Eu acho que a recuperação dessa discussão de Descartes, de Foucault com o Chomsky, ela é muito rica, porque você pode ver como dois gigantes de duas tradições distintas, marcaram
a reintrodução de um manual de lógica que não tem nada a ver com o que eles estão dizendo, mas que, como ele se refere, marca, termina assim, que como a história do pensamento é feita também de vários acasos, sabe? De acidentes, assim. Chomsky não é cartesiano, como ele diz que é, mas é ótimo que ele tenha dito que é, entende? Porque com isso ele reintroduziu a discussão. E, com isso, Foucault também, ao falar de Port-Royal, também introduziu a discussão e aí animou as feras das leituras internas e os especialistas a voltarem para esse texto, que é um texto que tem uma vivacidade impressionante e que eu acho que deveria ser lido e estudado, porque as pessoas... Porque é um texto muito intuitivo, muito fluido, muito interessante, extremamente crítico, sabe? É um texto muito importante, esclarecedor, e que tem esse diálogo surpreendente com o estado das coisas como elas estão. Tipo, você encontrar uma concepção, uma relação entre ciência e lógica na imunologia, que é uma formulação idêntica à de Arnaud, eu achei fantástico. É fantástico, entende? Uma coisa que muda, porque muda a noção de descrição e de contínuo. A imunologia ela é um desafio a essas duas noções, e, enfim, é um outro campo assim, que se abre, e você abre com um manual de lógica que foi tornado obsoleto, entendeu? Por um outro período, enfim. Coisas da história da filosofia. Muito bom. Eu acho, inclusive, que os leitores de Foucault, eles fariam mais jus ao Foucault se eles deixassem de ler o mestre e fossem fazer o que ele fez, né? E é isso, buscar, vasculhar nos arquivos coisas inesperadas e fazer relações que ninguém fazia, né? E que elas sejam coerentes, enfim. Sim, façam sentido. É isso, Catarina. Muito obrigado pela exposição. Eu que agradeço. Eu espero não ter sido muito confusa e, enfim, muito prazer. Muito obrigada. Eu poderia falar a vida inteira sobre isso, que eu adoro. Para mim foi ótimo também. E vamos ver se o pessoal que assistiu a gente até aqui no vídeo também possa aí contribuir, fazendo colocações, questões. Quem sabe não vem uma questão aí que depois a gente possa pensar numa outra conversa, né? Sessão. Tá bom, querido. Muito obrigada. Baita programa. Tchau. Eu que agradeço. Até mais. Quem assistiu, agradeço também. E fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.